Oi, hoje eu vou gravar uma pequena aula sobre química e o assunto é ligações iônicas. É só uma introdução básica e rápida e uma explicação bem simples, uma explanação sobre o que é uma ligação iônica. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é: a ligação iônica ocorre entre um átomo eletropositivo e um eletronegativo. Segundo aspecto que nós precisamos saber: um átomo doa elétrons e outro recebe. E um terceiro: o objetivo é cumprir a regra do octeto. Essas são algumas coisas que nós precisamos saber sobre a ligação iônica. No primeiro caso, o fato de ser um átomo eletropositivo e outro eletronegativo significa que nós vamos ter uma ligação entre aqueles átomos da família 1A, 2A e 3A, que normalmente se comportam como átomos eletropositivos, e átomos da família 5, 6 e 7A, que se comportam como átomos eletronegativos. Sempre, o átomo eletropositivo irá doar elétrons e o átomo eletronegativo irá receber. Por isso, esse tipo de ligação acontece assim: um recebe enquanto o outro doa. Não é o caso, por exemplo, das ligações covalentes, em que eles, ao invés de doar ou receber, fazem compartilhamento. O objetivo é cumprir a regra do octeto, ou seja, o objetivo é o átomo atingir 8 elétrons da camada de valência. E no caso específico do hidrogênio, atingir 2 elétrons. Aqui nós temos dois exemplos de ligações iônicas. O primeiro é o NaCl, é o sal de cozinha. E o segundo é o MgCl2. Então nessa aula a gente vai entender como a gente chega nessa ligação e por que, por exemplo, que o Mg é Cl2 enquanto o Na é apenas Cl. Então a gente vai explicar isso aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber é o número atômico de cada elemento que a gente vai trabalhar. No primeiro caso, o NaCl, nós temos o Na, o sódio, com o número atômico de 11 e o Cl com o número atômico de 17. Fazemos a distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling. Fazendo a distribuição do Na, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Contando aqui os expoentes, nós temos 2, 4, 4 mais 6, 10, com 1, 11, é um número atômico. Organizamos em camadas e nós concluímos aqui, olha só, que a nossa última camada tem um elétron. Então é importante saber isso aqui, ele tem tendência a doar esse elétron. Ah, mas por que ele doa esse elétron? O que acontece quando ele doa esse um elétron que ele tem? O que acontece é que essa última camada ela vai desaparecer. E uma vez que ela desaparece, sobra o quê? A camada L. E quantos elétrons nós temos na camada L? Nós temos 6 aqui, 2 aqui, total de 8. Então ele cumpre a regra do octeto. Segundo caso é o cloro. Nosso cloro tem número atômico de 17. Fazendo a distribuição, nós chegamos a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Quando organizamos em camada, nós vemos que a nossa camada tem 3s2, 3p5. 2 com 5 são 7. Portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. Se tem 7 elétrons, é muito mais fácil ganhar 1 para chegar em 8 do que perder todos esses 7. Então, este aqui tem 1 e este aqui tem 7. E como é que a gente faz a ligação entre eles? Muito simples. Nós colocamos aqui o Na com seu elétron na última camada e o Cl com seus 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E representamos que o Na está doando um elétron. O resultado é que o cloro agora passa a ter 8 e o Na, conforme nós já falamos, ele perde essa última camada, sua última camada passa a ser a camada L e, portanto, ele fica estável também. Ou seja, concluímos que NaCl é um composto estável. E no caso do MgCl2, é o segundo exemplo que a gente tem aqui. Bom, vamos fazer a distribuição aqui. O Mg tem número atômico 12, então fazendo a distribuição do Mg, a gente encontra 1s2, 2s2, 2p6, já temos 10 aqui. E por fim, 3s2. Fazendo a distribuição do cloro. Então nós temos distribuição do cloro com 17 em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e por fim 3p5. Organizando em camadas. Primeiro o Mg. Então a gente tem, a primeira camada é a camada K, 1s2. Segunda é a camada L, com 2s2 e 2p6. E a terceira camada é a camada M, com 3s2. Fazendo a organização do cloro, nós temos a camada K do cloro com o seu 1s2,
a camada L, tendo 1s2 e 2p6, tendo 2s2 e 2p6, e a camada M tendo 3s2 e 3p5. Inclusive a gente já havia feito aqui a distribuição do cloro. Concluímos que o magnésio na última camada ele tem 3s2, portanto ele tem 2 elétrons de valência. Vou puxar um pouquinho aqui. Tem 2 elétrons de valência, enquanto que o cloro, como nós já vimos, ele tem 7 elétrons na valência. Fazendo a ligação entre eles, como é que nós representamos? Colocamos aqui o Mg com seus 2 elétrons e colocamos aqui o cloro com seus 7 elétrons. Observe que o Mg vai doar um elétron para o cloro e o cloro vai ficar estável com 8. O problema é que o Mg, o magnésio, ele ainda precisa doar mais um elétron. Então o que ele faz? Já que esse cloro já está estável, ele pede ajuda de um outro cloro. Então chega um outro cloro também com 7 elétrons na valência e ele faz a doação. E o resultado é que agora ele doou os 2 elétrons, ou seja, essa camada sumiu e a última camada agora é a L, que tem 2 e 6, ou seja, tem 8. Os dois estão estáveis. Ou seja, para que um Mg fique estável, ele precisa da ajuda de 2 cloros. Por isso que nós representamos a fórmula como MgCl2. Então essa é a base da ligação iônica. Até mais!